Provérbios 6,16. Você já pensou, já parou para pensar aí, com os teus botões aí, a possibilidade de Deus odiar você, cara? Você já parou para pensar nessa possibilidade de Deus odiar você? A gente ouve tanto falar, né? Deus é amor, e Deus ama, e Deus isso, e Deus aquilo. Mas, cara, existem algumas coisas, e obviamente que isso está relacionado ao pecado, que Deus odeia. E aí a gente vai falar, e vai ler, na verdade, nesse versículo, nesse texto aqui, nesses versículos de Provérbios, nós vamos ler sobre coisas que Deus odeia. Então acompanha comigo aí, coisas que Deus odeia. As 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. Vamos listar elas. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Feche teus olhos por um instante, vamos orar. Pai, nós nos colocamos aqui na Tua presença hoje, porque nós queremos ter um coração igual ao Teu, um coração parecido com o Teu, um coração semelhante ao Teu. Por isso, nessa noite, Pai, derrama dos céus a porção de entendimento, de compreensão da Tua palavra. Vem de encontro ao nosso coração hoje. Nós abrimos o nosso coração a Ti, Papai, para que Tu desça dos céus a provisão para nós. Nós queremos ter entendimento da Tua palavra, compreensão dela. Queremos sair daqui transformados por ela, por aquilo que Tu falas. Então, nos abençoa nessa noite. Nós pedimos isso e oramos no nome de Jesus. Amém. 6 coisas que Deus odeia, 7 coisas que Ele detesta. Nessa semana nós estamos falando sobre olhos altivos. Olhos altivos. Deus odeia olhos altivos. Vamos lá, mais uma vez. Deus odeia olhos altivos. O que são olhos altivos? O que é altivez? A altivez está relacionado à superioridade. A altivez está relacionada à altura. A altivez está relacionada a uma característica pecaminosa que as pessoas adotam, de amor a si mesmo, de se considerar superior ou maior do que outras pessoas. Então, ter olhos altivos é ter uma postura de superioridade em relação às pessoas. Os nossos olhos, diz a palavra de Deus, que eles são a candeia do nosso corpo. Você sabe o que é uma candeia, cara? Eu fui pesquisar no Google Imagens, o que era uma candeia. Porque eu sempre ouvi falar, mas eu tinha uma ideia na minha cabeça sobre o que era candeia. Eu fui pesquisar, e parece uma lâmpada do Aladim, de barro assim. Aí coloca óleo, tipo um azeite ali, e aí tem um pavio que é um papel, um barbante, sei lá o que é aquilo, retorcido, e aí é acendida uma chama e é alimentada pelo óleo, e aquilo era usado como uma lâmpada, né? Como a lâmpada que nós temos hoje nas nossas casas, nos lugares. Então os olhos, eles fazem esse papel para nós, eles iluminam o nosso corpo. E esse texto de Mateus 6, 22, 23, fala que os nossos olhos são a candeia do nosso corpo. Se esses olhos forem bons, o nosso corpo será cheio de luz. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo será cheio de trevas. E se a luz que há em nós é trevas, quão grandes trevas são? É isso que diz o texto. Então, os nossos olhos, eles traduzem para o nosso interior aquilo que está no exterior. Ele traduz, e se esses olhos souberem traduzir de forma boa
nós seremos abençoados e iluminados. O olhar altivo é um olhar de superioridade. Ter olhos altivos é olhar as pessoas, é olhar as coisas da perspectiva de que eu sou mais alto do que os outros. O famoso nariz empinado. É isso que está querendo dizer sobre olhos altivos. Mas a verdade é que nós deveríamos adotar os olhos humildes, que é o contrário da altivez. O contrário da altivez é humildade. Aliás, por sinal, Jesus era um homem humilde, manso e humilde de coração, e nas suas atitudes, ele mesmo olhava de baixo para cima. Por exemplo, quando Jesus lava os pés dos discípulos, aquele era um ato onde ele se abaixava e ele olhava os discípulos da perspectiva de baixo para cima. O costume de lavar os pés era um costume judaico, e esse costume, essa atividade, na verdade, era realizada por escravos. Então Jesus fala assim: eu que sou Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, para que vocês também lavem os pés uns dos outros. Ou seja, essa é uma baita lição de humildade e de serviço. É uma baita lição de serviço pelo próximo. É uma baita lição de serviço pelo irmão. Mas esse serviço ele só é possibilitado a partir da humildade, de uma postura de humildade. Então Jesus ele demonstra através das atitudes dele a humildade. Jesus, por exemplo, era humilde ao ponto de ouvir as pessoas. E vamos ser bem sinceros, né? Vamos ser bem realistas. Jesus era Deus, cara, perfeito. Jesus sabia de tudo, de todas as coisas. Ele era perfeito. E mesmo assim ele parava para ouvir as pessoas. Que coisa louca, né? Tem um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um cara super entendido das coisas, super entendido da lei judaica. E eu não sei se você já leu esse diálogo na Bíblia, está lá em João capítulo 3, e é um diálogo um tanto quanto bizarro, porque eles estão falando sobre novo nascimento. E Jesus obviamente tem uma concepção lá de novo nascimento, e Nicodemos tem uma concepção totalmente diferente, totalmente bizarra. Jesus fala que ninguém poderia entrar no reino dos céus se não nascesse de novo. E o entendido Nicodemos propõe que esse novo nascimento seria entrar dentro do ventre da sua mãe. Tipo assim, bizarro, nada a ver. Mas Jesus, ele é humilde o suficiente para parar e ouvir aquele homem, e a partir dessa postura de humildade, servi-lo com a verdade e ensinar aquele homem. Sabe, Jesus era dotado de humildade, de uma postura de humildade. Ele era total humildade. E sabe, Deus odeia olhos altivos, e Jesus nos ensina na prática, Ele nos ensina através de lições a humildade. E humildade, cara, através desses exemplos de Jesus, é considerar as outras pessoas superiores a você mesmo. É olhar de uma perspectiva de baixo para cima, não de uma perspectiva de cima para baixo. Isso é tão sutil, cara. Isso é tão sutil porque quando nós não damos atenção para as pessoas, quando nós não oferecemos os nossos ouvidos para as pessoas, nós já estamos apresentando algum tipo de altivez. Nós já estamos considerando que elas não são dignas da nossa atenção. Existe um grande mal dentro disso, porque nós não somos
ainda como Jesus perfeitos. E nós precisamos aprender muita coisa, cara. A gente precisa aprender ainda muita lição. E, cara, vamos ser bem sinceros, né? A gente às vezes, por exemplo, né? Eu creio que a maioria daqui da galera tem uma conta lá no Facebook. Enfim, o Facebook é aquela plataforma, a galera fala o que quer, e o tempo todo, e essa parada toda. E vamos confessar nosso pecado aí, né, cara? Quanta coisa que a gente lê na timeline, que a gente fala, meu Deus, não acredito que está falando isso. Eu vou deixar de seguir essa pessoa. Eu não suporto ouvir esse tipo de coisa. Como é que ela pode acreditar nisso? Como é que pode ser tão besta, tão burro, sei lá. E aí você se estressa, eu não gosto desse tipo de pessoa, eu vou, enfim, romper relações com esse tipo de gente. E é fato, cara, que tem muita gente que, sei lá, velho, coloca lá uns discursos bem pesados, militantes e etc e tal. Mas sabe, cara, você já parou para pensar que essa pessoa agressiva, amarga, violenta, que talvez essa pessoa, ela adotou essa postura por causa de muita insegurança na vida dela? Já parou para pensar que essa insegurança na vida dela, que faz ela ter esse tipo de atitude, pode ter sido causado, por exemplo, por um trauma? A gente não sabe a história das pessoas. E poxa, às vezes os nossos olhos altivos não permitem a gente criar diálogo. A gente descarta as pessoas de forma muito fácil. A gente julga, taxa de forma muito rápida. E às vezes o nosso olho altivo, o nosso olhar altivo, ele simplesmente impede a gente de se aproximar desse tipo de pessoa. E criar um diálogo e falar, poxa, vamos conversar, vamos tomar um café. Deixa eu te ouvir, conta a tua história aí. Porque era muito isso que Jesus fazia, cara. Ele se aproximava, ele oferecia seus ouvidos. Como, por exemplo, com aquela mulher samaritana. A história diz que a mulher estava buscando água no meio do deserto, no meio do calor de 60, 70 graus, do meio-dia, um momento onde ninguém estava buscando água lá. Ela foi nesse momento porque ela não queria cruzar com as pessoas, porque era um mal-estar, porque ela era mal vista na sociedade. Jesus, sendo o próprio Deus, judeu na época, decide, cara, conversar com ela abertamente, trocar ideia com uma mulher, ele sendo judeu, ela samaritana, e ele ouve ela, cara, ele conversa, ele troca ideia, e nessa troca de ideia, ele revela quem ele é. É muito poderoso quando a gente assume uma postura de humildade e entrega os nossos ouvidos para as pessoas. Eu quero ler um texto que eu encontrei na internet, de um cara chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse cara é um alemão que viveu na época do massacre lá dos judeus, enfim, do nazismo e tal. O texto dele diz assim, o primeiro serviço que alguém deve ao outro na comunidade é ouvi-lo. Assim como o amor a Deus começa com o ouvir a sua palavra, assim também o amor ao irmão começa com aprender a escutá-lo. É prova do amor de Deus para conosco, que não apenas nos dá a sua palavra, mas também nos empresta o ouvido. Portanto, é realizar a obra de Deus no irmão quando aprendemos a ouvi-lo. Cristãos, e especialmente os pregadores, sempre acham que têm algo a oferecer quando se encontram na companhia de outras pessoas, como se isso fosse o seu único serviço. Esquecem que ouvir pode ser um serviço maior do que falar. Muitas pessoas procuram um ouvido atento e não o encontram entre os cristãos, porque eles falam quando deveriam ouvir. Cara, primeiro serviço nosso, ouvir. Essa semana, velho, eu fui convidado para palestrar num colégio.
Na verdade, não é nem palestrar, cara. Eu fui lá levar uma mensagem de conforto para os alunos de um colégio aqui em Joinville. Um dos alunos desse colégio cometeu suicídio essa semana e uma das professoras desse colégio me ligou e pediu que eu fosse lá, no caso ontem, na sexta-feira, para levar uma palavra de conforto, de ânimo, de esperança, porque não tinha nenhuma coerência tudo que eles passaram, chegar na sexta-feira, abrir os livros de português, de matemática e vamos estudar. E, poxa, eu me dispus e me ofereci a ir lá, de todo o coração, assim, e cheguei lá, cara, e me deparei com uma realidade de uns 200 e poucos jovens, e eu cheguei para eles e falei, poxa, eu sou pastor, tal, só que eu não vim aqui pregar a religião, não vim aqui falar da minha religião, eu vim aqui oferecer o meu consolo para vocês. Eu vim aqui chorar junto com vocês, vim aqui dar o meu abraço, a minha parcela de contribuição nesse tempo difícil que vocês estão passando, e vim representar a igreja. E aí, enfim, ministrei uma palavra lá, nós oramos juntos, nos abraçamos, foi muito especial. Mas sabe, quando a gente é dotado dessa humildade de Jesus, nós tomamos uma postura de começar a olhar para as pessoas e considerar a dor delas superior à nossa, considerar o problema delas superior ao nosso, e a gente vai considerando eles superiores a nós a ponto de servi-los. Pô, eu fui lá ontem servir eles, cara, e foi muito legal, velho, foi muito legal poder servir eles. E como eu aprendi com essa situação toda, como Deus me deu a graça de aprender, eu fui lá para falar algumas coisas, mas quem saiu abençoado fui eu. Mas essa postura nossa, de humildade, nos garante diálogo com as pessoas, nos garante conexão com as pessoas. E é a partir daí que Deus começa a fazer a sua obra. Se tem uma coisa, cara, que torna as pessoas altivas, é a tal da religião. Porque daí o cristão, ele é dono da verdade, ele se julga dono da verdade. E por ser dono da verdade, ele tem a última palavra. E por ter a última palavra, é sempre ele que fala. E porque é sempre ele que fala, ele sempre tem razão. E cara, não era essa a postura de Jesus. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45 fala isso. É postura de servo, é postura de gente que se abaixa, considera os outros superiores. É dessa forma que nós combatemos os olhos altivos. É assumindo essa postura de servos, é não querendo vencer debates, mas é deixando o canal aberto, para que quando as pessoas precisem de um abraço, de um consolo, a gente possa dar, para que quando elas precisem de um apoio, nós possamos dar. A humildade, cara, ela garante conexões, a humildade, ela garante esse diálogo. Os olhos altivos, a arrogância, a presunção, o orgulho, eles destroem os diálogos, eles desfazem as conexões entre as pessoas. Sabe o que eu percebi indo lá nesse colégio? Eu percebi uma coisa, e ouvindo um pouco do relato dessa professora para mim, sabe o que eu percebi, cara? Que existe uma juventude hoje, desnorteada, atacada por Satanás, através de pensamentos de morte, e elas não têm uma válvula de escape, elas não têm com quem compartilhar o seu sofrimento. Foi isso que eu percebi lá, cara. Gente cheio de angústias, de ansiedades, e que não tem com quem compartilhá-las. E eu me pergunto, onde estão os ouvidos? Onde estão os olhos humildes para enxergar tudo isso? E onde estão os ouvidos para servi-los? A boca para encorajá-los?
Nós que estamos aqui, cara, nós somos abençoados por Deus com a verdade de Deus. E se conhecemos a verdade, cara, podemos combater as mentiras. E se podemos combater as mentiras, podemos ter esperança para a nossa vida. Podemos ter esperança para continuar, para dar o próximo passo, para ir até o final. Mas tem gente que não tem isso, cara. E muitas vezes nós temos cultivado um olhar altivo sobre a sociedade, simplesmente considerando que nós estamos aqui e isso é o que basta, e não considerando que as pessoas precisam ser servidas por nós. Nós precisamos adotar essa postura de servo. Nós precisamos adotar essa postura humilde. Diz Provérbios 16:18, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Mas também diz Provérbios 3:34, ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. O nosso caráter cristão, ele amadurece na proporção em que nós nos colocamos em humildade diante de Deus. É como se as portas para a graça sejam abertas quando adotamos uma postura de humildade. Existe uma situação, a Bíblia, lá em João capítulo 8, fala da mulher adúltera. E aquela situação é muito curiosa porque os religiosos da época surpreenderam uma mulher em adultério. A lei dizia que eles poderiam apedrejar aquela mulher. Ela estava a ponto de ser apedrejada. Os religiosos estavam com as pedras na mão. E Jesus estava... Ai, meu joelho. Ele estava abaixado desenhando. Ele estava abaixado. Jesus estava ali, cara, abaixado, olhando de baixo para cima. E aqueles religiosos perguntam, e aí Jesus, partiu a apedrejar? E Jesus olha para eles e fala assim, quem não tem pecado como ela, que atire a primeira pedra. Sabe, lá no Sermão do Monte, Jesus fala assim, ó, se a justiça de vocês, discípulos, não for maior do que a justiça dos fariseus e mestres da lei, vocês não entrarão no reino dos céus. O que ele quer dizer com isso? O texto na sequência diz lá, vocês ouviram, não matarás, é um dos 10 mandamentos. Mas eu lhes digo, se vocês somente se irarem contra o seu irmão, já cometeram pecado, porque já são dignos de julgamento. O que ele está falando? Ele está falando que assassinato é pecado. E isso é um ato exterior. Mas a ira também é pecado. Só que isso é um ato interior. Então, para os fariseus e mestres da lei, se você odeia alguém, quer bater a cabeça dela no chão, chutar, pisar, mas se você não fizer isso, você é justo. Se você não matar ninguém, você é justo. Mas sabe o que Deus fala? Se você se irar, se no teu coração for encontrado motivação de ira, aos meus olhos, vocês são dignos do inferno. Esse é o padrão que Jesus nos dá. Esse é o padrão do reino de Deus. É um padrão de transformação interior, não é um padrão de coisas externas. A nossa justiça precisa ser maior do que atos externos, precisa prover do nosso coração, precisa vir de dentro do nosso coração. E aí existe um segredo, cara, tudo que o reino de Deus te pede, Ele te dá. Quando Ele governa em nossas vidas, encontra em nós um coração humilde, a graça dele é despejada e nós somos transformados de glória em glória.
Agora, quando você se torna um arrogante, um orgulhoso e um altivo, a graça de Deus ela é cessada na sua vida. Esses homens que queriam apedrejar, os atos exteriores deles, ok. Mas o que Jesus estava falando é, se vocês não têm no coração de vocês motivações de adultério como essa mulher tem, pode apedrejar. E aqueles homens religiosos começaram a soltar as suas pedras. E canelaram, mano. E Jesus olha para aquela mulher e fala, pois é, ninguém te apedrejou. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vai, não peques mais. Ou seja, se existe algo de superioridade que precisa existir na nossa vida, cara, é uma justiça superior à dos hipócritas. E sabe aonde que a gente encontra isso? Sabe aonde que a gente recebe isso? Num caráter humilde, numa postura de humildade diante de Deus, numa postura de quebrantamento diante de Deus. E assim nós seremos discípulos dele, cara. Jesus está nos chamando para ser discípulos dele. Jesus está nos chamando, cara, para ter um coração transformado. Jesus está nos chamando, cara, para essa transformação. Ele está chamando a gente, velho. Ele está chamando a gente. Ei, aprendam de mim que sou manso e humilde. Ei, se quebranta aqui na minha presença. Eu quero transformar você. Jesus quer transformar você, cara. Ele quer transformar o teu coração, mano. Ele quer fazer fluir justiça, virtude dentro de você, cara, e manifestar isso onde você for. Manifestar isso onde você for. Eu falei para aqueles jovens ontem, falei, cara, há 6, 7 anos, 8 anos atrás eu não estaria aqui, jamais. Mas Deus fez algo dentro do meu coração, cara. Deus me abençoou com o dom do amor. Ele derramou sobre mim, através do Espírito dEle. E hoje, no caso ontem, né? Eu falava, eu posso estar aqui, falando para vocês, compartilhando com vocês, uma mensagem de esperança. Mas com certeza, há alguns anos atrás, se fosse alguns anos atrás, eu estaria preocupado com os meus problemas. Cara, Deus quer nos tornar discípulos dele. Deus quer nos tornar iguais a Ele, mas nós precisamos adotar para nós uma postura de humildade. Nós temos que ter olhos humildes. Nós temos que ter olhos humildes em relação a nós. Nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos confessar as nossas motivações equivocadas. Nós precisamos chegar no discipulado e falar, cara, eu pensei isso. Eu não fiz, mas eu pensei isso. Ora por mim, vamos pedir para Deus. Vamos pedir para o papai que Ele cure o nosso coração, que Ele transforme o nosso coração, porque nós queremos manifestar. A Bíblia diz em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e aquilo que Ele produz em nosso coração, justiça, retidão. Quando nós tivermos esse coração, cara, a gente vai manifestar o reino por onde a gente for, cara. E nós vamos ter uma coleção de testemunhos para compartilhar. 2 horas de GP vai ser pouco para compartilhar tudo que a gente tem, quando Deus transformar o nosso coração. Mas Ele só transforma quando Ele governa sobre nós. Porque o reino de Deus é o governo de Deus sobre o nosso coração. O reino de Deus não é igreja, o reino de Deus não é prédio. O reino de Deus é o governo desse rei no nosso coração. É quando o nosso coração pertence a Ele, é dEle. É quando Ele opera em nós, é quando nós entregamos, colocamos, subjugamos diante dEle. Aí Ele nos transforma, cara. Aí Ele nos transforma, Ele nos livra da imoralidade, Ele nos livra da cobiça,
Ele nos livra da avareza, Ele nos livra da preguiça, Ele nos livra da ira, Ele nos livra disso. Ele nos cura. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Quero orar por nós, na verdade. Comece a colocar o teu coração diante de Deus. Ele está aqui nesse lugar. Ele ouve você. Se você não sente, pela fé, feche os teus olhos e fale a Ele, como a quem está te ouvindo. Porque Deus está aqui. Você precisa crer que Deus está aqui. Você precisa exercitar a tua fé e crer que Deus é um Pai bom, que quer derramar sobre o seu coração virtude. Ele quer tornar você justo. Ele quer manifestar justiça no seu coração, porque Ele quer manifestar nesse mundo. O reino de Deus já chegou nessa terra. O reino de Deus está aqui. E daqui a algum tempo será consumado nessa terra. Que nós consideremos as pessoas com um olhar humilde. Sejamos dotados de um olhar humilde. E consideremos as pessoas ao nosso redor, não somente as que estão aqui nesse lugar, não somente os irmãos da igreja, mas que sejamos ouvidos, até para os nossos pais, que sejamos ouvidos para os nossos amigos de escola, para os nossos amigos de faculdade, que a gente não tenha o amargo sabor de ver uma pessoa tirando sua própria vida para acabar com o sofrimento que está dentro dela, mas que nós possamos ser esse ombro, esse abraço, esse consolo, essa palavra de ânimo e de encorajamento. Você é uma provisão de Deus para o lugar onde você está inserido, seja na sua casa, seja aqui, seja no seu trabalho, seja onde você estiver, você é uma provisão de Deus. Senhor, trata os nossos olhos, faz dos nossos olhos, olhos bons, faz dos nossos olhos, olhos humildes, olhos que consideram a dor das pessoas, olhos que consideram as causas das pessoas, olhos prontos a amar, Senhor. Joga, Pai, um colírio nos nossos olhos, tira de nós a pecaminosidade da altivez, a soberba, o desprezo em relação a quem está do nosso lado. Abre os nossos olhos, Pai, para que nós manifestemos a Tua justiça, Teu reino, Pai. Não tem a ver, Senhor, nós entendemos que não tem a ver com acumular gente dentro de um prédio, mas tem a ver com manifestar o reino do Senhor, onde quer que nós estejamos. Papai, nos abençoa nesse momento, derrama dos céus a provisão necessária para nós. Abrimos o nosso coração para Ti agora, Papai. Vem, Senhor. Venha, Pai. Nós clamamos a Ti, nós pedimos a Ti, confiamos em Ti, no nome de Jesus que nós oramos, amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, cara, ou para os teus amigos que veio com você, teu GP, sei lá quem está do seu lado, fala assim: velho, estamos junto, estamos junto, conta comigo, estamos junto, somos família, a gente é família aqui, cara. A gente é uma família construída pelo vínculo do amor, pelo elo do amor. Estamos juntos, cara. Enfim, dê teu coração, velho. Dê teu coração para quem está do seu lado. Você vai perceber que você tem mais força do que você imagina que teria. Quando eu fui convidado para falar naquele colégio, cara, as minhas pernas tremeram. Eu falei: o que eu vou falar lá, velho? Não tenho nada para falar, cara. Eu sou o pior para fazer isso. Mas eu cheguei em casa, eram umas 2 da manhã, e eu fiquei até 4:30 da manhã buscando a Deus. Falei: Deus, você vai colocar alguma coisa no meu coração.
vai falar alguma coisa, você vai falar, eu vou ficar aqui, com sono, eu vou ficar aqui, até tu colocar algo no meu coração para falar amanhã, porque, velho, eu amo gente, cara, eu já fui muito abençoado por pessoas, cara, eu sou fruto, velho, sou fruto do amor de gente humilde, que pelejou. Poxa, tenho discipuladores, tive discipuladores fantásticos, mano, homens de Deus, que me abraçaram, me amaram, cara, homens humildes, amém? Estamos juntos, fica por aí, a gente vai dar sequência aqui à programação. Deus abençoe vocês, cara, um prazer estar aqui compartilhando a palavra com vocês, nós.